Bem, voltamos para a terceira parte da nossa abordagem de Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Amém? Já lemos esse capítulo todo, tá? Já abordamos 2 vezes aqui, tratamos sobre a questão do não comer o sangue, já tratamos também de que a terra não será mais destruída por água, nem por fogo, muito menos. Falamos sobre o arco de Deus, que não é o arco-íris. Íris é uma deusa pagã, o arco é de Deus, né? E agora nós vamos abordar aqui do versículo 20 ao versículo 29. Como eu já li, eu já vou direto para a abordagem. Ok? Esse finalzinho do capítulo 9 refere-se a Noé, que começou a lavrar a terra e plantou uma vinha, né? Fez uma plantação de uvas e bebeu do vinho e embebedou-se, né? E se descobriu, ficou despido, ficou nu. Por isso que a Bíblia manda que nós não nos embriaguemos com vinho. Porque tem um texto em Provérbios que diz, eu não vou lembrar assim agora de cabeça, eu vou ver se a internet me ajuda, né? Tem um versículo em Provérbios que fala de não nos embriagarmos com vinho, isso é conhecido, né? Enchei-vos do Espírito, mas não embriagueis com vinho. Mas em Provérbios diz, amém? Louvado seja Deus. Nem olhar para Ele. Porque quando isso acontece, a pessoa ela perde a noção do que está fazendo. Não vou lembrar agora. Se vai ser o que a internet me deu aqui, eu acho que não soube procurar. A internet não me ajudou. Mas fala, né? Em outro momento, se eu lembrar, acho que achei. Provérbios 23 e 31. Provérbios 23 e 31. Obviamente, eu já li esse assunto, né? Por isso que a gente também a gente está lembrando dele para poder falar. Louvado seja Deus. Amém? Provérbios 23, diz a palavra, achei, é exatamente esse versículo. É exatamente esse versículo. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basílico picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. E serás como que dorme no meio do mar. Elevado de peleção, de para lá e para cá. E como que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Veja como a pessoa fica quando se embriaga, não é? Ela perde a racionalidade, ela fica, como a gente diz na gíria, literalmente de graça, não é?
porque ela perde toda a noção de sanidade, de equilíbrio moral, de sensatez, vamos dizer, a consciência parcialmente. Por isso que o escritor aqui em Provérbios diz que a pessoa que se embriaga, ela é espancada, mas não sabe quem lhe bateu. Isso aconteceu a Noé, porque é gostoso o vinho, não é? O vinho da uva, diretamente, o suco de uva é uma delícia, não é? E Noé, ele gostou e começou a beber mais, foi bebendo, só que ele não sabia que iria ficar do jeito que ficou. Ele não sabia que a substância do que ele estava bebendo iria causar aquela, não é, situação vexatória, porque ao ponto dele ficar nu. Ele não sabia quais eram as consequências, mas ele se aprofunda pelo prazer que o vinho lhe proporciona. É onde nós temos que ter cuidado, não é, com aquilo que a gente experimenta e com o prazer que a gente sente naquilo que a gente está fazendo, em que a dopamina, né, que é o hormônio do prazer, da felicidade, da euforia e tudo, ele mexe com tudo isso, ele vai estar em alta, né? E aí a gente se deixa levar pela emoção e acaba gerando consequências que não são, na maioria das vezes, morais, né? Nos leva a consequências que não são corretas, coerentes, decentes. E aí a gente perde a sobriedade. E não só se perde a sobriedade quando está embriagado com vinho. O que eu quero chamar a atenção é isso. Não só se perde a sobriedade quando está com um excesso, né, de substância alucinógena, como o álcool, a droga, no sangue. A paixão, ela gera esse efeito, inclusive, ao ponto da pessoa perder o equilíbrio e não se atentar para o que está fazendo, para os erros, inclusive, né, que está cometendo, e se for uma paixão por alguém, de repente cega, ao ponto de não ver os defeitos, as falhas do outro, porque está apaixonado, né? Você que hoje é casado, ou está namorando, é noivo, enfim, sabe do que eu estou falando. Está apaixonado demais, aí não olha nem defeito. Falando de rapaz, Albertão, Ciclano, não, está arriado os 4 pneus step, né? Veja que isso é liberação de hormônio, né? Da dopamina, da adrenalina, da noradrenalina, enfim, que ele deixa em uma euforia muito grande que, por outro lado, você relaxa no seu estado de alerta. Você fica esperto, porque fica eufórico, na verdade, mas não fica de alerta, não fica vigilante, não fica tipo assim, né? Hábil para uma defesa ou para frear. Você não fica, né? Você se deixa levar, você se entrega. A paixão, quando a pessoa está apaixonada, a pessoa se entrega, a pessoa
o doutor Edinásio, um amigo meu, ele fez um comentário agora há pouco nas redes sociais dele, falando da narrativa de um locutor gritando, né? Ele argentino, ele gritando quando... Agora não. Mas quando a Argentina tinha ganho o jogo, o cara gritava e... A emoção muito grande, ele ficava dizendo palavras de endeusamento aos atletas, à nação. E aí o psicanalista, ele chamou a atenção para esse comportamento do narrador, que era uma narrativa apaixonada. E o cara nem se deu conta das coisas que ele estava dizendo, que ele estava fazendo, que ele estava falando. Não é? Você que já viveu uma paixão, você sabe do que eu estou dizendo. E aí, esses sentimentos, essas emoções que geram em nós, como a raiva também, a raiva não deixa de ser uma emoção negativa, mas é. E a pessoa com raiva, você já ouviu dizer que a pessoa com raiva, ela faz besteira, ela diz besteira? Já ouviu dizer isso? Pronto. É porque ela foi tomada pela emoção, ela foi tomada por substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores em seu organismo, que fez com que ela, né, baixasse a guarda ou então erguesse demais ao ponto de tornar-se agressiva, violenta e partir para algo que ela não se deu conta do que fez. Isso são emoções negativas, como emoções positivas. Aí a pessoa está tão eufórica que faz tanta besteira, fala tanta besteira, passa ridículo, passa por ridículo, passa por vexame e nem se dá conta. O que é que nós temos, então, que pensar nesta hora? Existe o fruto do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que é chamado de temperança. A temperança é o domínio próprio. É o domínio próprio. E para ter domínio sobre si, precisamos nos conhecer. Para ter domínio sobre nós, nós precisamos nos conhecer. Né? Para ter domínio sobre as nossas ações, sobre as nossas reações. Porque a gente não se conhece. A maioria das pessoas não se conhece, por exemplo. A maioria das pessoas não se conhece. Ah, porque comigo é assim, comigo é assado, aí na hora do vamos ver, a pessoa... É o caso lá do cachorro que bota o rabo entre as pernas quando o mais brabo late contra ele, ou dá-lhe uma surra. Aí ele sai correndo. Como tem gente que pensa que não, mas na hora de um perigo, ela toma atitude. O rapaz estava dizendo da prima, ou da sobrinha, que foi atacada pelo tubarão, que graças a Deus ainda sobreviveu, ficou sem uma das pernas, né, se não me engano até o membro inferior direito, e ela disse que quando o tubarão mordeu ela na praia de Boa Viagem, ela só via sangue, e ela gritava. Muita gente começou a filmar, só o primo que teve a coragem de ir, entrar na água e resgatar ela. Ele teve a iniciativa de fazer isso. Não é? Ele teve a iniciativa de fazer isso. De repente, nem ele se dava conta que era tão corajoso. Nem ele se dava conta de que era tão corajoso. Como, de repente, nem ela, jovem, né, estudante de Direito, ficou ali. Ela só percebe que está sem um membro quando sai da água, porque a mordida do tubarão foi realmente muito agressiva, que arrancou, decepou logo a perna dela.
E ela continua ali em pé e batendo e gritando. De repente nem ela se dava conta de que era tão valente. Então, tem pessoas que não se conhecem nem para positivas ações, nem para negativas ações. Tem gente que é importante se autoconhecer, até para que você possa tornar-se uma pessoa resiliente, uma pessoa ressignificante. É importante você se conhecer para que essa resiliência, esse comportamento de lidar com as situações, problemas, não lhe adoeça, bem como você tire proveitos, tire lições, tire aprendizado de situações desagradáveis, ruins, adversas, dolorosas, que lhe vitima. Precisa se autoconhecer, para que inclusive você tenha controle, para que você tenha um domínio da situação adversa. Esse exemplo de Noé fica para nós, ou este caso de Noé fica para nós como exemplo, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nos leva a esse desapercebimento. Não é? Eu posso falar aqui também de alienação. E para sair da alienação, precisamos investir na nossa educação, em nosso aprendizado, em nossa evolução intelectual, ler, estudar, procurar aprender alguma coisa. Sim, posso associar também aqui ao contexto a alienação, porque alienação é um termo bonito para ignorância. Alienação é um termo bonito para burrice. Alienação é um termo bonito para uma pessoa que não procura conhecer. E a falta de conhecimento gera prisão. Por isso que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A falta de conhecimento torna você massa de manobra. A falta de conhecimento torna você uma pessoa manipulável. Por isso que Deus instituiu pastores nas igrejas para ensinar as pessoas, para que elas não sejam como uma folha seca levada por todo o vento de doutrina, diz o Paulo escrevendo aos Efésios. Que Deus levantou pastores, pessoas que ensinam na igreja, para que as ovelhas não sejam levadas em roda por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens que falam fraudulosamente, por conta, diga-se de passagem, da ignorância das pessoas, da alienação das pessoas, do tapamento espiritual, mental das pessoas. Porque quem quer que as pessoas se mantenham na ignorância, na falta de conhecimento, na burrice, é o diabo. É o diabo. O diabo quer que as pessoas se mantenham na ignorância. O diabo quer que as pessoas se mantenham alienadas para ser massa de manobra, para que ele conduza, para que ele escravizione. Por isso que está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes da live cair aqui no YouTube, e no YouTube hoje o programa foi fracionado, eu tinha colocado como descrição do vídeo: o Acorda Bênção é um programa que lhe ajuda a mudar de vida. Por que ajuda a mudar de vida? Por causa de palavras como esta, orientações bíblicas, orientações de vida, conhecimento bíblico, conhecimento em outras áreas, que Deus tem me ajudado a compartilhar com você, para que você tenha uma vida sarada, uma vida resolvida, uma vida abençoada.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo isso de graça. Quem paga o preço aqui sou eu. O seu preço é ficar acordado até essa hora. O programa, a mensagem vai para o YouTube, que a pessoa pode ouvir a hora que quiser e tal. Mas ao vivo o programa é das 23 a 1 da manhã. Quando eu estava na FM, a irmã disse: pastor, os programas é uma benção, não tem preço que paga. Eu disse: como ela é uma pessoa próxima a mim, eu disse: tem benção. É 5 mil reais por mês. Aqui eu tenho uma despesa. Minha despesa aqui mensal, contando energia e tudo, em torno de quase 300 reais de energia. E internet aqui, eu pago 300 e pouco de internet. Que eu tenho que ter bastante download. Eu tenho que ter bastante, como é o nome? Download ou upload, alguma coisa assim. Tem que ter o load aí, algum trem desse. No equipamento aqui, mas tem também os dados móveis. Né? E aí o que acontece? Tudo tem um preço. Né? Por isso que o Acorda Bênção, na descrição do vídeo do YouTube, por exemplo, fica fixo aí a mensagem para você se tornar um colaborador, um ofertante desta obra. Né? Mas você é voluntário, você colabora se você quiser. Mas o que a gente escuta aqui, o que é falado aqui no Acorda Bênção, modéstia à parte, irmão, se fosse cobrar, né? O preço seria realmente caro. A turma paga palestra aí, boba, e paga caro. Aqui você tem coisas que... Não estou lançando em rosto, não, só estou dizendo, para você dar um pouquinho de valor mais ao Acorda Bênção. E pensar que esse programa deve expandir, deve crescer, que essa obra deve ampliar-se. Louvado seja o nome de Jesus. Bem, vamos seguir aqui com a abordagem do capítulo 9 de Gênesis. Mas que sentido de Deus de ofertar para o programa? A chave Pix, ela não está aqui no Instagram, mas está no YouTube, nem está no Face. Depois Silvia vai colocar a chave Pix do programa: 819-8720-4989, para quem sentir de Deus de ofertar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Pois bem, aí Noé se embriaga, como já dissemos, ele tira as roupas dele, fica despido, e acontece que Cã, um dos seus filhos, vê a nudez de seu pai, vê o pai nu, vê os órgãos, os genitais de seu pai, né? Vê a poupança de seu pai. E aí ele acha aquilo engraçado e de forma certamente ridiculosa vai comentar com os seus irmãos. Tipo assim, pai tá nu. Ou então, o pai tá nu. Depende de como o cara fala, né? Mas, pelo que diz o texto sagrado, o comportamento de Cã foi um comportamento ridicularizando o pai. E ele vai dizer aos irmãos dele, e aí a palavra de Deus nos diz que Sem, Jafé, pega uma capa e põe sobre os ombros, e indo ao encontro do pai, ao encontro de Noé, eles vão virados para trás. Para colocar a capa em Noé sem ver a nudez de Noé.
Até porque também eles viram seus rostos para não ver a nudez de seu pai. O que nós temos aqui? Nós temos o comportamento de honrar o pai e o comportamento de desonra ao pai. E a palavra de Deus diz para nós em Efésios, capítulo 6, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem os dias na terra. Vamos ver. Esta palavra volta a dizer, o Acorda Bênção é um programa para quem gosta da palavra. E aqui, quando a gente fala de palavra, a gente trata de princípios divinos que são os princípios divinos, os valores divinos, que uma vez vivenciando, nós somos abençoados. Sobretudo agradamos a Deus, e o foco é agradar a Deus. Efésios 6, versos 2. Mas eu vou ler o verso do 1, porque é a chamada. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem, viva muito tempo sobre a terra. E tem a recomendação para os pais, para os servos, tem para os patrões, tem para todo mundo aqui. A palavra de Deus é para todo mundo, aleluia. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Este princípio divino que vai para o decálogo e que vai para a doutrina cristã, já era uma realidade ainda. É porque eu não sou dispensacionalista, por isso que eu digo, é uma realidade ainda antes da lei ser instituída para o povo de Israel. Porque aqui não tem nada de consciência, de inconsciência, não tem. Até porque a gente está vendo que é todo mundo consciente aqui. Quem perde aqui a noção, não é? E fica desorientado porque perde a sobriedade, perde o equilíbrio, não é porque ele estava sob os efeitos químicos excessivos do suco da uva. Não tinha nem havido ainda a fermentação, porque a fermentação acelera o processo, acelera o metabolismo, torna ácido, alcoólico, enfim. Noé fica sob o efeito do suco da uva, e aí ele perde, como já dissemos, a sobriedade do momento, mas veja que logo em retornando à sobriedade, que é a expressão despertou Noé do vinho, versículo de número 24, soube que seu filho menor lhe fizera. Soube que o filho ridicularizou, soube que o filho desrespeitou, desonrou, soube. E por conta disso o filho foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado. E a maldição foi que ele fosse servo de seus irmãos. Sim, maldição é tudo aquilo que contrai com bênção. Maldição é tudo aquilo que contrai com bênção. E a maldição aqui foi que ele passasse agora a ser servo dos seus irmãos. Porque
ele agiu de forma desrespeitosa. Louvado seja Deus. E aí, o que acontece? Toda a sua descendência recebe esse estigma. Não é? Recebe esse estigma. E deixa eu dizer mais uma vez, porque sem o pai de Canaã, ele que tem essa historicidade na sua vida, quero dizer que não tem nada a ver essa maldição com a cor da pele, porque o pessoal associa tanto essa maldição de Canaã por conta da escravatura, né, dos negros, a exemplo da maldição de Caim. Não tem nada a ver. Até porque eles não eram negros. Mas a maldição é que seriam oprimidos, controlados. Pelos seus irmãos, sem Jafé, que seriam prósperos, que seriam abençoados por Deus. Aí você diz, mas pastor, a servidão como maldição de Canaã tem tudo para configurar que seja o pessoal da cor preta, da pele preta, porque os pretos, os negros foram escravos por muito tempo, né? E ainda hoje a gente sofre muito preconceito, mas não só foram os negros que foram escravos, os índios também foram escravizados e mortos, né? Como hoje nós temos um bocado de escravo branco, né? Tem gente que diz, rapaz, eu estou me sentindo escravo, e é gente branca. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoas que são escravas do sistema e capitalista, né, de pele branca, por exemplo. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se bem que a história, né, do negro no Brasil, no mundo, é triste, é sofredora, é uma coisa realmente desumana. Desumana. Né? A exemplo da mulher, que entre os judeus sempre sofreu um estigma muito grande. Os judeus tinham uma coisa na cultura que levantava a mão para os céus agradecendo por não terem nascido mulher. Então, uma coisa dista da outra. O princípio que vale aqui, a chamada que serve aqui para nós, é honrarmos os pais da gente. Você, meu jovem, honre seu pai, honre sua mãe. Você que já está adulto, você que já está velho, honre. De repente a experiência que você tem paterna, materna, não é das melhores, não é boa. Você de repente foi desprezado, abandonado. Não quero aqui estar, né, desencadeando nenhum conflito, nenhum trauma, nenhuma dor. Mas se você viveu essa experiência infeliz, é importante que você libere perdão para seu pai, sua mãe, que de repente você até nem gosta de chamar Deus de pai, porque o pai que você teve não foi pai, foi só um reprodutor, um progenitor. A mãe foi só uma progenitora e não é mãe, não foi mãe. Né? Porque mãe não é aquela que simplesmente pare.
Não é aquela que simplesmente pare. Né? Não é aquela que... Não é que simplesmente não, porque dói, dizem as mulheres, né? E deve doer mesmo, porque a Bíblia diz que dói. Tem, né, a sua pélvica, né, na verdade, aberta para a criança sair. E esse movimento pélvico, né, dos ossos dói para poder passar a criança que ficou ali na barriga. Então, ser mãe transcende a isso, né? Como ser pai transcende a isso. Se há uma convivência boa, saudável, sarada dessa pessoa, glória a Deus, né? Com o filho, e a Bíblia diz assim, a Bíblia é parada mesmo. Ainda que uma mãe que amamenta o filho venha se esquecer dele, todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. E, amados, a pessoa que amamenta, esquecer do filho é algo praticamente improvável. Sabe por quê? Porque quando ela deixa de amamentar, o peito fica duro, dói, o excesso de leite, né? Faz com que saia naturalmente, de tão cheio saia, transborde. Né? E aí tem mulher que pega de surpresa e aí mancha a roupa tal, e ela fica com vergonha, aquela coisa toda. A gente é da área de saúde e vê muito isso. E você já deve ter visto isso no ônibus, na rua, em qualquer lugar você vê, tá dando de mamar. Ela descuidou, encheu demais o leite e aí tá transbordando. Não tem como a mulher que amamenta esquecer do filho, porque ela, poxa, era para estar aqui mamando. Era para eu ter tirado para dar de mamar. Mas acredite, ainda assim uma mulher pode se esquecer do filho, que é improvável. Mas o Senhor diz, todavia eu não me esquecerei de ti. Todavia eu não me esquecerei de ti. Louvado seja Deus. E a gente falou hoje muito de hormônio, e o hormônio que produz o leite é a citocina. É a citocina. Né? E aí quando, por exemplo, essas que, né, o leite tá fabricado aí de grande escala, que ela não se apercebeu, o marido de primeira viagem, enfim, e tá vazando o leitinho ali. Quando a mãe pega a criança que bota no peito, louvado seja Deus, o leite, ele é, aleluia, a ciência divina. A ciência divina faz com que aquela paixão da mãe, aquele amor, aquele sentimento por aquela criança produza leite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bonito, é muito bonito. Aleluia. Então honre, para Deus honrar você. Né? Você de repente tem um convívio com o seu pai, com a sua mãe, libere perdão. Na paz, na bênção. O que não adianta é estar alimentando ressentimento, ódio, raiva, tá? Porque isso não faz bem a você. Do jeito que a gente falou aqui da dopamina, da adrenalina, estamos falando da citocina, o seu organismo libera também o cortisol para o seu sangue e lhe adoece. E pode causar aí uma inflamação, infecção, até um câncer. Até um câncer. Então tem que ter cuidado com as emoções. Cuide melhor das suas emoções. Cuide melhor das suas emoções. Tanto as positivas como as negativas. Procure tratar elas. Procure ter equilíbrio, sobriedade. Uma homeostase mental, sabe, amados? Homeostase é o corpo em equilíbrio. Procure ter um equilíbrio mental. Para não perder o equilíbrio mental,
não use drogas, não se embriague com vinho. Não é? Não se embriague com vinho. Procure se encher do Espírito Santo. Procure se encher do Espírito Santo, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, uma palavra supostamente diferente, mas é a palavra de Deus, né? Que a gente tem que falar a palavra de Deus. Eu tenho usado aqui de conhecimento pouco que tenho, de algumas áreas, mas tratando dos princípios divinos, das verdades e dos valores divinos. E o valor aqui é você honrar seu pai e sua mãe, honrar a Deus. Amém? E eu espero que esta palavra tenha falado ao seu coração, mexa com você, ajude você a melhorar como crente, porque se você melhorar como crente, você melhorará como gente. E se isso acontecer, é porque você ouviu mais do que a voz do pastor Amaro Correia, o pastor que vos fala. Você ouviu a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia.